Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, líder do nosso ecossistema indiano. A gente está aqui no nosso novo episódio, nosso outro episódio do Líder Pod, aqui para falar de liderança. E hoje eu tenho 2 convidados muito especiais aqui. A Karina me deixou hoje, beijo, Cá. Esse você vai assistir, eu sei que vai. Tem que assistir, hein? A gente tem aqui o Nico. Nico, bom dia! Muito bem-vindo ao nosso podcast. Bom é dia uma não, honra né, te... gente? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei Depende quando do horário que você está ouvindo, né? Exato. Mas seja muito bem-vindo, muito legal te receber aqui para poder conduzir essa conversa. Obrigado! Tô muito feliz, né? Era um sonho, né? Assim, quando lançou, eu falei, quando eu vou ser convidado? Eu ia até falar pra Karina e pra você. Mas aí vocês me convidaram antes, eu falei, então tá bom. Já leram meus pensamentos. Muito bom, Nico. E a gente tem aqui, para poder falar sobre liderança, uma pessoa, um líder muito referência aqui para Quem nós. será? Temos o Rodrigo Ribeiro, que é o CEO da EasyCo. Seja super bem-vindo, Ribeiro. Muito bom te receber aqui. Oi, Nick, bom dia. Super obrigado. É assim, né, o Nicolas falou, pô, eu tinha um sonho de fazer podcast. Aí eu falei, pois eu não sei nem direito o que é podcast. Eu sou tão cringe. É tão old school, né, que... Peraí. É muito novo, né? Pra mim, enfim. Não é tão novo, né, o modelo, mas... É isso. Mas uma experiência. bombou faz pouco tempo, né? Na linha do enfrentando as coisas, né? Estamos aqui, vamos lá. Uma nova experiência, né? Tá sendo Finge sensacional. Que você tá num programa de rádio. Então, também nunca tive programa de rádio. Muito bem, então como é que eu vou conseguir agora imaginar uma coisa que eu nunca fiz? Vamos Muito fingir bom. uma reunião do Teams Aí fica fácil. presencial. Aí fica fácil, né? Então é isso. Mas não uma tem um reunião microfone de desse Teams. tamanho na tua frente, né? Parece que ele vai te comer. Depende, ó. Tem uns desenvolvedores nossos que tem. É verdade, tem uma Tem. turma que já é... É super profissional. Aí ele olha assim e fala, nossa, não acredito, né? Não sabe fazer A podcast. gente é ainda coisa que tá faz todo com, dia, né? só com um foninho aqui. Assim, Que o pessoal juvenil, com que os juvenil. Juvenil, perfeito. É isso. Essa é a beleza da vida, né? Muito bom. Novas experiências, isso é bom. Muito bom. Muito bom. Mas super legal receber vocês aqui. Hoje a gente vai falar sobre liderança. Assim, retornando... a gente está resgatando um pouco sobre o que é o conceito do Líder 5, né? Lembrando que o conceito, ele foi criado no ecossistema indiana, super especial. Ele tem 5 pilares, que é o acolhe, inspira, confia, desafia e faz acontecer. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse conceito aqui hoje. Lembrando também que a gente teve nosso kickoff no dia 17. E o kickoff foi muito legal. A gente fez esse lançamento. As pessoas estão super empolgadas e ansiosas para poder receber as fotos. Não sei se a hora que você vai estar assistindo aí a gente já vai ter lançado ou não, que é muito em breve. Mas lá a gente teve uma dinâmica onde a gente teve que apontar qual era o pilar que a gente se destacava, né? Qual que a gente acha que era o mais forte. E também qual que era aquele que a gente enxerga que tem mais oportunidade de desenvolvimento. E aí eu queria voltar essa pergunta para você, Ribeiro. A gente está perguntando para todos os CEOs aqui, porque eu acho que é interessante a gente saber, sabe? Porque ninguém é 100% em todos os pilares, né? Não, ninguém é super-herói aqui. Qual que você acha que é o mais forte e qual que você tem mais oportunidades? Olha que interessante, né? Bom, mais forte quando eu olhei ali no coração. Você olha e bate qual dessas linhas aqui mais se conecta comigo, né? E o fazer acontecer é um que sempre foi da minha vida, assim. Porque eu sempre fiz acontecer. Então isso é uma coisa que bateu. Se eu faço acontecer nota 5, nota 4, nota 3, é uma outra história. Mas foi uma coisa onde houve uma identificação, né? Aí teve um outro que eu falei, eu fiquei com a dificuldade de saber qual que é, porque dos outros eu tenho muito mais dificuldade em todos eles. É simples assim, né? Aí você fala, qual que deles eu tenho mais um desafio ali? E aí eu acho que o acolher, eu acho que é onde eu tenho mais desafio. Eu acho que eu tenho mais... Assim, separar o seguinte, no teu dia a dia, né? Quando você se olha fazendo uma atividade, um trabalho... E aí olhando 5, e é super legal esse guia de ter 5 referências para você olhar, né? Porque a liderança podia ser o líder ditador. Ditador é um líder. Mas não é isso que a gente quer. Então tem vários estilos de liderança. Eu estudei isso muito na
na Inglaterra, é muito interessante. Você tem muitas escolas de liderança, de forma de fazer liderança, né? E no final do dia, se tem alguém na frente e alguém atrás, já existiu a liderança. A forma disso acontecer pode ser por força, pode ser por amor, pode ser por várias coisas, entendeu? E eu acho que o bacana que o programa trouxe no dia 17, que a gente está construindo, é dar um guia, que tipo de liderança que a gente quer, né? E até para as pessoas olharem e falar, pô, isso aqui são coisas que tem sentido comigo, mas comigo não tem sentido, mas eu vejo que isso é bom para fazer e vai me evoluir, né? Na linha do... A gente estava conversando antes aqui de começar o podcast, estava falando de como que era na escola, né? E de comportamentos que a gente tinha na escola, que hoje você não tem muito orgulho, né? Mas você fazia, então eu não nego que fazia e é uma oportunidade de evoluir. Então acho que os 5 pontos que a gente traz aí para auxiliar a liderança são muito legais por causa disso. Faz uma reflexão. Então você começa a olhar. Tem gente que olha para mim e fala, não, você já acolhe, que são um cara que acolhe. Mas olha que interessante, eu do ponto de vista, me olhando, não acho que eu tenho como... Eu tenho mais a característica de fazer acontecer do que o acolher. E aí quero trabalhar o acolher para ser melhor nesse capítulo, entendeu? Então acho que é isso. Acho que é um pouco aí o melhor e o pior, né? Dos pontos, acho que são esses. Fazer acontecer e o acolher. Respondendo a tua pergunta aí, dando uma baita volta. Não, mas eu acho que é super rico você trazer isso, porque é exatamente isso. Ninguém é 100% em todos. E acho que um dos pontos importantes que a gente fala bastante é sobre ter esse autoconhecimento, né? O autoconhecimento, ele é muito importante para ver quais são as nossas fortalezas e o que a gente precisa melhorar. Então, é isso. As pessoas podem ter referências diferentes, né? Experiências diferentes. Eu acho que tem um grande ponto, pelo menos quando eu olho o ecossistema, é que acho que todo mundo que faz parte dele tem essa característica do fazer acontecer, né? Então, eu acho que todos os pontos são super importantes e eu acho que até a gente chegar no fazer acontecer, os outros pontos, né? Do acolhe, do confia, do inspira, do desafia, ele nos prepara ainda mais para continuar fazendo acontecer, né? Porque hoje a gente já vê muita coisa acontecendo e as pessoas equilibrando do jeito que podem, mas fazendo, e o líder se preparar e trazer esses outros pontos, né, já ajudam a ter um fazer acontecer melhor, né? Não é à toa que a gente tem a ordem, né? A ordem também Sim. dos pilares foi criada pensando nisso, né? Porque eu acho que cada pilar se complementa, né? Exato. E o fazer acontecer e prepara, né, pro próximo, né? Exato. Mas, Ribeiro, pensando um pouco aqui no Acolhe, né? Dentro do Acolhe, como a gente já comentou aqui em vários episódios, ele foi o mais difícil porque a gente tinha aquele medo de ser aquela questão mais paternalista. Isso. O que é totalmente diferente do que a gente quer trazer aqui. No Acolhe, a gente tem uma questão de conversas difíceis, né? Essas conversas difíceis, elas servem para o desenvolvimento, né? Tanto do líder quanto do liderado. E até uma das coisas que a gente está puxando aqui é muito para falar sobre pares também, com os pares. Ele traz também a transparência, eu acho que isso alavanca o negócio, né? E aí, pensando nessa questão de conversas difíceis. Qual que é a sua visão da importância e de ter essas conversas difíceis, do porquê que elas são tão essenciais? Por que é... Assim, conversa difícil, né? A minha conversa difícil pode ser uma conversa fácil para você. E aí começa a história. Porque a gente talvez acha que o difícil é igual para todo mundo, né? Então, acho que tem um negócio que... Eu não colocaria o julgamento difícil e fácil de conversa nesse capítulo. Eu acho que é o que precisa ser dito. Aí a premissa é a verdade, é o fato. Então, tem uma coisa sua que me incomoda. Você acabou de falar, de novo, eu gosto de falar as coisas do que tá acontecendo, né? Misofonia. Uhum. Olha que interessante, né? Uma conversa que você abriu uma característica de um tema, né? De ter uma situação que gosta ou não gosta, e a outra pessoa fala, poxa, mas isso aqui, neste contexto é adequado, nesse contexto não é adequado. É o verdadeiro. E essa pode ser uma conversa fácil ou difícil, depende de cada um, né? Acho que cada um tem um ponto de vista do mundo, enfim. Então, a conversa, e aí eu acho que tem os padrões, né? O feedback é uma situação de conversa difícil? Eu acho que não. Mas o que eu vejo é que as pessoas têm uma dificuldade de dar feedback e aí encara como sendo difícil. É muito interessante isso.
Então, acolher, olha que legal, às vezes eu até falo coisas que eu erro, mas eu tô sendo ultra verdadeiro. Eu nunca deixei de ser verdadeiro e nunca deixei de falar coisas que eu acho que precisam ser ditas para ajustar a rota, né? E ajudar a pessoa. E eu acho que tem uma premissa do acolher, né? Que é se colocar no outro, né? Entender o contexto do outro. Por que o outro tá fazendo aquilo e não tá legal? Pode não ter uma compreensão, pode não ter um entendimento, pode não ter uma percepção. Então, na jornada na ISO eu tive várias conversas difíceis. Muitas conversas difíceis. Era isso que eu ia perguntar. Você tem algum exemplo prático, assim, de algum momento que você teve que ter essa conversa? Como você lidou com isso? Eu não quero colocar para não expor. Acho que tem situações, sim, né, que a gente não pode expor, mas tiveram conversas de rupturas. Então, acho que essas são conversas que são mais... Tem que exigir uma franqueza, tem que colocar... E aí são coisas que a gente ainda não tem clareza. Então, quando está sendo feita uma ruptura, que tipo de ruptura é? Estamos fazendo uma ruptura de forma de trabalho. É uma ruptura. Então, até então eu tinha um escopo, e a gente faz toda hora na ISO. Olha que interessante. Toda hora a gente está mudando, está crescendo. E como a empresa cresce, não dá para você saber de tudo e fazer de tudo. Quando ela é pequena... A principal característica da jornada é que você faz muito mais coisas do que você deveria estar fazendo, porque tem menos recurso, tem muita coisa para fazer, você faz tudo. Quando cresce, a gente tem que ir ajustando os papéis e responsabilidades, a gente tem que ir... E no final do dia, é natural isso acontecer. As pessoas deixam de ter um escopo mais amplo, passam a ter um escopo mais específico e ganham profundidade. Então, uma coisa que era feita de um jeito tem que ser feita de outro, porque a empresa cresceu. E quando cresce, tem mais gente, tem mais interação. Então, as conversas que aconteceram desse tipo de ruptura não foram fáceis. Mas aconteceram, tem que acontecer. E aí a pessoa coloca, mas eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo. E aí eu acho que entra o acolhimento, né? Então, mas o que é possível fazer nesse contexto? Ribeiro, eu fiquei pensando aqui quando você começou a falar, né, que conversas difíceis podem ser fáceis para alguns e difíceis para outros, né? Aí eu queria trazer mais para um contexto, por exemplo, do feedback que você trouxe, né? No sentido assim, às vezes para você pode ser fácil aquele momento do feedback, mas para quem tá ali escutando, talvez, que não tenha 100% da mesma percepção que você, então às vezes acha que tá indo bem, ou tem uma outra visão, tá um pouco desconexo desse contexto, talvez para ele seja mais difícil, para quem tá ouvindo e recebendo esse feedback naquela conversa. Como que você faz para perceber isso, né? E conduzir essa conversa também para que a pessoa entenda o teu ponto, como você está conduzindo, entenda a performance e ao mesmo tempo acolhe a pessoa entendendo que ela não estava naquele contexto, não tinha percebido isso, sabe? Talvez é o ponto onde eu tenho dificuldade de acolhimento. Muitas vezes eu ignoro o contexto. Muitas vezes, gente. Olha É só. normal, é natural. Por quê? A minha premissa é que eu tô fazendo o melhor pra pessoa. Uhum. E aí aquela conversa que nem, né? Vou falar o que tem que ser dito, a pessoa precisa saber. Então, pontua, né? Então, tem formas de pontuar, tem formas agressivas, tem formas, né? Aí tem toda a dinâmica da fala, né? Também tem o dia bom, tem o dia ruim, você erra. Tem Então, o seu contexto tem também. o meu contexto, né? Então, a gente se policia pra fazer da melhor forma possível, mas, de novo, não é nota 10. Então, aí erra, não é que não vai mudar, né? Mas eu acho que é um processo de sempre estar evoluindo. E aí tem uma coisa no profissional que a gente se perde muito nisso, né? Que é o fazer acontecer. Você pode acordar e trabalhar do dia à noite muito, mas muitas horas, e fazer muito, ficar cansado e trabalhar muito. E ter um sentimento que tá fazendo bem. Olha que louco. Muitas pessoas acordam, trabalham muito, entra em reunião, sai de reunião, entra em reunião, e tá indo bem, do ponto de vista dela. Qual que é o grande ponto? O fato de você estar dedicado e trabalhando, não necessariamente você está gerando resultado. É isso aí. Porque número de horas trabalhadas não quer dizer trabalho feito. É isso. Desgaste, conversas, um monte de coisas você pode fazer. Se no final do dia não atinge algum objetivo estabelecido que a gente precisa entregar, ela pode ser inócuo. Se você passou horas e horas, por exemplo, vai numa feira, horas e horas conversando com um monte de gente, você trabalhou pra caramba. Se depois aquilo lá não virou uma venda, não virou um negócio, você fez o quê?
só se desgastou, se deslocou, foi até lá, conversou, enfim, pode ter dado risada, se divertido, ok. Mas do ponto de vista de resultados, atingir um resultado... não, seu objetivo era ter um relacionamento, beleza. Agora, essas são as questões de ajustes que a gente tem que falar, que são as conversas difíceis. Muitas vezes tem que falar para uma pessoa que está se acabando que ela está improdutiva. E aí a pessoa, opa, como assim? O que eu estou fazendo não... Mas eu estou produzindo, estou indo na reunião, estou conversando. Falei com 50 pessoas. Tá, mas não acaba aí. Né? Tem que fazer todo o restante da jornada. Então, enfim, milhões de situações nesse contexto, tá? Eu acho que o ponto é exatamente esse, é o como que você fala, né? Eu captei que no Acolhe, acho que o mais forte seu é a questão da transparência, que é necessária, super, para poder fazer com que o time consiga performar. E você ter essa abertura também, né? E aí é engraçado, né? Quando você falou, você tem a transparência, né? Às vezes a transparência é dura. E aí você é encarado como um cara duro, em alguns momentos. Tem horas que eu sou encarado como um cara super soft, mas aí... Porque eu também não soube dar a mensagem correta. Também tem o erro da mensagem, né? Também tem essa questão, mas acho que é uma jornada. Acho que no caminho, gente. Vou tirar nota melhores aí. Mas essa parte das conversas difíceis, realmente, elas são difíceis de acontecer para muita gente. Difíceis não só para o líder, né? Trazer e falar, mas para quem está ouvindo. Então, são duas pessoas. A comunicação, ela acontece em duas vias, né? Eu acho que tem uma parte importante no Acolhe, que é essa questão de você entender o contexto do outro. E, nesse sentido, ela se linka bastante com a questão do Inspira, né? Porque no Inspira, a gente também precisa entender qual que é o motivador da outra pessoa para poder fazer com que esse ambiente seja ok, ótimo, para que ela consiga performar, né? E geralmente as pessoas veem o Inspira como algo muito longe, né? Mas não, é como que a pessoa consegue extrair o melhor daquela outra pessoa. E uma questão que eu fiquei aqui pensando é assim, né? Quando a gente falou do Inspira até naquele dia, a gente estava baseando muito nos comportamentos das empresas, né? Comportamentos, pilares, enfim, né? Que a gente já vem trazendo aí como um pouquinho da cultura de cada empresa. E aí, trazendo um pouquinho para o contexto Easy, Ribeiro, eu fiquei pensando em dois formatos, assim, né? Então, primeiro, como é que você inspira a tua equipe, os teus diretos, né? Em trabalhar esses comportamentos e também, junto isso, atrelado às entregas que essas equipes precisam fazer. E aí, eu acho que estendendo um pouco mais, você no papel de CEO tem um papel não de só inspirar os teus diretos, mas inspirar toda uma organização, né? Como é que é esse desafio para você? E assim, como inspirar pessoas que talvez você também não está no contato dia a dia, mas que sabem que você tá lá, que você tá liderando a equipe, que você tá liderando a empresa, né? Legal. Então, para esse exercício da olha que engraçado, eu acredito muito, e aí vai naquela força do fazer acontecer. Eu tô pegando lá no último, né? É inspirador, e eu vivenciei isso em muitos lugares. Uma das coisas muito legais de todos os ambientes que eu vivi, onde as coisas acontecem, um negócio é criado, uma nova coisa é feita e é utilizada, isso gera muita realização individual. Não importa o que você esteja fazendo, mas você está naquele contexto, é muito... No final do dia é um tipo de inspiração, né? Então, quando eu estou lá na ISO, eu estou sempre preocupado se a gente está avançando, se a gente está fazendo uma coisa diferente, se a gente evoluiu. Aí, Nicolas, você está lá há 3 meses, não sei se você já percebeu que... Já. Acho que a gente está fazendo muita coisa nova que não fazia, está fazendo muita coisa melhor que não fazia tão bem. A gente mudou o escopo de trabalho, então tem tanta mudança num caminho de evolução que é assim, eu não acordo pensando eu vou inspirar uma pessoa, isso é uma verdade, mas eu acordo pensando que se a gente não movimenta, né? A gente não, é genuíno, né? Se a gente não fizer acontecer e fizer crescer e colocar um varejista e fazer um resultado e avançar e reconhecer que a gente ainda não tem o suprassumo de tudo e que a gente quer ser o suprassumo de tudo e vamos correr atrás e fazer, isso é inspirador. De novo, todo mundo tem a mesma visão? Não. Cada um tem uma cadeira diferente, um olhar diferente. Tem gente que enxerga isso, tem gente que não enxerga. Mas
enfim, porque está num contexto. E aí todo o trabalho que a gente está fazendo na ISA é justamente para abrir o livro e todo mundo ter a oportunidade de enxergar o que está acontecendo, né? A gente faz, né, reuniões mensais justamente com isso. Não existia reunião mensal. Cria-se reunião mensal. Então, trabalho fazer a reunião mensal. Mas porque a gente está praticando um pouco esse exercício da inspiração. Saber onde estou, o que está acontecendo, para onde está indo. Então, como praticar é isso. É movimentar coisas, mudar, ajustar. E com certeza... muito a melhorar, tá, gente? Você fala assim, tem gente que olha pra mim e fala... Entendeu? Então, é um caminho. De novo, mas é um caminho. Mas eu acho que isso vem muito com... Tem um ponto no Inspira que ele fala sobre você ser condizente com o que você fala, né? Você fazer aquilo que você tá falando. Então, você pode ter muitos pontos de melhoria, você pode ter muita coisa a desenvolver. Mas se você está, né, sustentando aquilo que você está colocando na mesa, eu acho que isso é uma das coisas que inspira muita gente. Né? Eu acho que isso acontece dentro da ISIO. Agora, pensando um pouco sobre o que não é inspirar, que também é uma coisa muito importante da gente falar, a gente chegou a comentar sobre a questão de líderes autoritários, né? Que existem vários tipos de liderança, existe a liderança autoritária, o ditador, que também... Mas é isso que a gente quer aqui dentro? Putz, a gente entendeu que, como conceito, isso não é aquilo que a gente quer, né? Você, Ribeiro, já teve alguma experiência com uma liderança autoritária? Você já passou por isso? Não, passei. No começo da minha carreira, eu fui de uma... Vou abrir o nome para o... Mas eu trabalhei numa consultoria internacional muito grande. Num belo dia, você vai fazer... Eu era um administrador de empresa formado, tá? Tinha acabado de fazer 2 anos que eu tinha me formado. Tinha trabalhado para numa área de estratégia lá da Telefônica. Aí fui para essa consultoria internacional, né? Com o objetivo de desenhar processos, né? Rever negócios, né? Aí um belo dia, o gerente... Rodrigo... Domingo à noite você tá na Bahia. Oi? Tá bom. Tudo bom? Ok, meu nome é Rodrigo, pra né? Vamos tomar lá, uma né? caipirinha? Tudo bem, não, você vai estar lá e você vai ficar 6 meses no projeto lá que a gente precisa dar uma revertida no projeto. Fala ali com a agência, tinha um escritorinho da agência lá pra emitir as tuas passagens e tal, mas dá pra ir na segunda de manhã, no domingo à noite, que segunda de manhã a gente tem a reunião às 8 lá e... E isso era que dia? Era na quinta-feira. Super assim. Tempinho pra se organizar. Né? Aí beleza, né? Aí chegamos lá, tá, o que a gente vai fazer, né? Pega a vai pra lá. Então, tá vendo aquela máquina ali? Senta ali. A gente tá fazendo aqui no banco uma conversão de cartão de crédito e você vai fazer toda a parte de conversão do cadastro do cartão de crédito do banco que sai da operadora e vai pro banco. A gente tá criando o código e você vai fazer o programa de conversão. Eu falei, programa? Conversão? Que é isso? Então, em COBOL, a gente usa COBOL DB2, tá aqui, esses aqui são os treinamentos, se vira. Gente. Assim. É o padre do balão, né? Você caiu... caiu de paraquedas. Aí de novo, né? Aí na linha do... assim, não pergunta se topa, tá preparado, consegue, não consegue. Do it, né? Aí naquela época eu nem sabia. O que eu faço, né? Tô aqui, de novo, uma empresa gigantesca, todo mundo fala bem dela, né? Uma escola, tal. Acho que faz parte da formação essa dinâmica, né? Fui eu lá aprender COBOL. Nunca tinha feito uma aula de tecnologia, nada, e fui me virar. Pedi ajuda pra um monte de gente, aí fui resolver a situação. Foi fazer acontecer. Pra fazer acontecer. Porque aí é um pouco isso. Aí eu não percebia que estava numa dinâmica desse tipo, né? Foi isso nesse projeto. Aí fui para outro projeto, mesma linha. Faz isso, faz aqui, mas não, eu tenho... Pô, tive um problema com a minha mãe, teve câncer. Os caras ignoraram, não tem nem aí. Eu falei, não, mas não faz. Você quer continuar trabalhando aqui ou... O que você quer? Gente, que absurdo. Assim, então... isso é autoritário para mim. Né? Não sei se para vocês encaram, de novo, né? Na linha da forma. Era a gestão da época, eu tô falando do século passado, né? Gente, é século passado, isso faz muitos anos. Mudou o mundo, tá? Mas essa foi a minha experiência autoritária nesse sentido. Então faz e não pergunta, do it.
E aí você já tem uma característica pessoal que é de fazer, você vai lá e faz, né? Mas é um pouco esse momento. E trabalhei muita situação de empresas onde o gestor principal era autoritário, né? Então, ou ele aceitava uma coisa que ele estava predisposto a aceitar, ou não tinha conversa. É uma coisa insana, né? Então, no final do dia, o projeto consistia em entender a mente do gestor para fazer o melhor para a empresa, mas tinha que fazer os subterfúgios para ele falar que a ideia era dele para a coisa acontecer. Essa adaptação da vida, entendeu? Permeou toda a sua experiência profissional. Eu vi muita coisa e vi muitos líderes assim de empresas que oposto desse tipo, colocando os desafios na mesa, compartilhando o que seria a jornada, ajudando as pessoas a preencherem os espaços e com conversas e com conexões. Então eu vi vários tipos de liderança. Isso foi legal da minha carreira profissional, que eu fiz muita consultoria, tive contato com isso. Muito bacana. E instâncias diferentes, de gerência, de conselho, de presidência de diretoria, enfim, vi de tudo. Viajei aqui, fui falando. Mas acho maravilhoso, porque você trouxe muita experiência e era exatamente isso que a gente queria, assim, porque a gente vê, claro, né, quais são as diferenças, os diferentes tipos de gestão e o que inspira e o que não é inspirar. Né? Porque pelo menos ficou claro pra mim que o que inspira é aquele cara que tava construindo junto com você, aquela liderança que você tava vendo, e não o cara que te mandou pra Bahia. E não tava nem aí com 3 você, dias, entendeu? exato. E você tava no começo da carreira. Você não sabe. Então, aposto que você nem chegou a pensar em confrontar, né? Não existia isso. Tô louco, eu vou fazer isso. Eu preciso do dinheiro. Eu preciso trabalhar. Eu tava querendo casar ainda, tava juntando dinheirinho pra pagar casamento. Eu olhava a conta do casamento, olhava pro cara, tá bom, vai. Tá bom, obrigado, Milene, obrigado. Vamos lá. A minha esposa fez isso, muito bom. Valeu a pena, Quase casou na Bahia, né, Ribeiro? Quase teve que... Não é algo ruim também, né? Não é ruim. Muito bom. E aí, o Ribeiro até falando um pouco desse lado do inspirar, até, né? Essa questão que pra gente o autoritarismo não é algo que a gente quer na nossa liderança, né? Como que você vê, assim, né? Tipo, os diferentes pontos de liderança, porque a gente, enquanto líder, né? Assim, hoje no mercado a gente vai aprender 20, 30, 40 anos, sei lá, e quantos conceitos de liderança existem, né? E talvez o nosso time ele seja às vezes tão diverso que a gente precisa exercer vários tipos de liderança com diversas pessoas, porque eu inspiro e motivo uma pessoa de formas diferentes, né? Como que a gente, até talvez com uma pessoa que talvez a gente tenha que ser mais próximo, mais incisivo, como é que a gente não cai no autoritarismo, sabe? Eu acho que isso é um ponto super importante, porque a gente formando as novas lideranças que a gente vem formando, né? Às vezes a gente cai nesse autoritarismo sem querer, às vezes não percebe e a gente precisa resgatar, precisa voltar, né? Então como é que a gente não cai nisso e se adequa também ao jeito de motivar a pessoa de uma forma melhor? Excelente pergunta. Como é que não cai, né? Como não cair é muito difícil. Acho que o mais importante é sair disso. Cair, vai cair. A hora que você está pressionado, a hora que você vê, você assume uma responsabilidade, quer fazer alguma coisa, dependendo do estilo da pessoa, ela vai tender a sair fazendo. Eu vejo algumas pessoas na empresa que fecham o olho, faz assim, ó, puf, vou fazer, do meu jeito, my way, pum, e sai executando. Não envolve ninguém e sai fazendo. Qual que eu acho que é o movimento que a gente está fazendo para isso, para ter esse tipo de sair dessa armadilha, né? A gente tá criando os OKRs. A gente sai da armadilha quando a gente cria o OKR. O que é o OKR? Os principais objetivos de resultado que a gente tem. A hora que a gente nomeia eles, atribui um número que não é percepção, que aí número o 3 é 3 para você, 3 é 3 para mim. Ainda na humanidade funciona, né? Então você fala assim, olha, eu quero isso. 3... tem clareza. Opa, tem clareza. Aonde a gente vai ter aí já começa um processo de alinhamento, de entendimento, que é a coisa mais importante pra gente não se perder nessa armadilha do autoritarismo. Total. Porque quando eu quero 3 e você não sabe que eu quero 3, eu não vejo 3 acontecendo, faz isso. Nick, vai lá, faz isso. Tá bom. O que eu tô fazendo?
É isso. É muito diferente de eu falar, Nick, temos que ter 3 disso. Aí eu falo, puta, eu tô pensando... E aí eu posso falar, tem que fazer isso. Aí você olha, mas Rodrigo, será que fazer isso que você tá falando vai gerar melhor o 3? E se fizesse assim? Opa! Aí você tem que abrir o diálogo, você tem que abrir a possibilidade de ouvir e falar, não, a gente tá num mesmo objetivo comum. Quando você tá com o mesmo objetivo comum entendido de compreensão, tem a conversa, tem o diálogo. Aí eu posso, onde vai estar a armadilha? Não, é 3 e tem só desse jeito pra fazer. Aí você fala, não, mas se a gente fizer por outro caminho, que não é indo pela esquerda, vamos pela direita. Não, tem que ser pela esquerda. Tá, Rodrigo, mas você não tá me explicando por que tem que ir pela esquerda e eu tô vendo que pela direita é melhor. É aí que você sai da armadilha. É isso. É aí que você sai da armadilha. Aonde que você vai ser mais líder, mesmo sendo liderado? A hora que você fala, não, peraí, deixa eu colocar meus pontos de ir pra direita pra você ver se você me ouviu e entendeu. E me fala o que você tá enxergando aqui pra esquerda pra ver se eu entendo e também posso mudar a posição e ir pra direita. Ah, então, essa troca é rica. É aí que a gente consegue evoluir num ambiente complexo. Porque cada um tá vendo uma coisa diferente. Agora, quando tem o 3 como objetivo final, por uma coisa bem entendida em comum, eu acho que é a forma de a gente sair da armadilha, tá? Eu acho que tem uma questão de diferença entre um direcionamento, né, e um autoritarismo. Porque o direcionamento, ele é muito mais, a gente precisa remar para essa direção, né? Exato. Então, e o porquê? É sempre importante ter o porquê, né? Porque você não inspira as pessoas só dizendo o que elas precisam fazer, né? Você precisa trazer o porquê que essa pessoa vai fazer, né? Ninguém é movida, sei lá, vai lá, aperta aquele parafuso, tá bom? Vou apertar o parafuso. Zero inspiração, né, gente? Mas sabe o que eu acho importante? Você falou sobre equipes autônomas e eu acho que cai um pouco nessa questão do confia, porque para você criar essas equipes autônomas que também tem essa abertura que a gente criou já lá na Acolhe, para poder, né, ir lá e conseguir dar os pontos e falar que para a esquerda é diferente e trazer os pontos dela. Então, é muito importante você ter essa confiança para poder criar essas equipes, né? Porque com equipes autônomas a gente entende que a gente ganha mais agilidade, né? A gente descentraliza, como você comentou. Sabe onde eu aprendi um negócio super legal de equipe? Eu gosto de contar história, né? Eu aprendi... Eu tava numa aula de liderança lá na Inglaterra e o grupo que eu fiz lá era um grupo super sênior, assim. As pessoas... Eu era o mais novo, eu tinha 37 anos, 36, 37. Era tudo acima de 45 anos. E olha que legal, quer dizer, o assunto é meio pesado, mas super rico do ponto de vista de... super legal. É meio pesado no sentido assim, eu tinha o nome dele era Pungong, eu não vou lembrar o nome certinho dele, que era aqueles nomes impronunciáveis. Ele era o comandante de 16 caças na Indonésia. Ele era o líder de 16 pilotos e estava na Inglaterra para aprender sobre liderança e gestão. Caramba. E trazer isso para o conhecimento do contexto do exército. Olha que legal. E a gente falando dia a dia. E aí eu vou entrar nesse ponto do autonomia, decisão e situação complexa. E a gente discutindo lá questões de... Muito desse curso era falar sobre estratégia, o que é estratégia, como se define, enfim, quais são os métodos e tudo mais. E tem uma escola de pensar, na verdade uma escola que foi a prática, né? Que é a linha militar de estratégia. Olha que interessante. Os militares, um general comanda 50, 70 mil pessoas que ele não sabe quem é. Caramba. Mas vai... Né? E na história da humanidade, você teve essas situações que o general é um autoritário. Manda fazer, ele não fica explicando pro batalhão. E aí, nessa conversa, esse era meu conceito até então de chegar lá, de exército. Um cara manda autoritário, todo mundo responde, os caras são tudo burro embaixo e tal. Ele chegou nessa roda e falou assim, olha, o que vocês conhecem de exército, de liderança, morreu faz muito tempo. Mas ninguém fala sobre isso. Ele falou que os times mais eficientes dos exércitos são os times em que você tem um objetivo estabelecido, vai lá e conquiste ou tome tal lugar, e o próprio time toma as decisões com autonomia, com as informações do contexto. Eles falaram o seguinte, os generais erraram na história todas as vezes, porque eles ignoraram os contextos locais. E quem tinha condição de tomar a melhor decisão é quem estava no local, nem quem estava longe, que chegava parte da informação. Olha como a importância da autonomia
pro mundo do exército, que é onde putz, as coisas, né, ganha-se guerra, mata gente. É super, por isso que eu falei, é Sim. pesado. Mas Mas você acha que não teria autonomia? onde não teria é onde os caras já mudaram faz um bom tempo. E aí você começa a olhar aqueles SEALs, aquelas coisas de filme, você até tem aquela, você fala, é verdade, né? Você tem uma missão dada, você tem um contexto estabelecido, o OKR, esse é o objetivo da sua turma, cara. Pegou um cara que é especialista no assunto, no outro montou uma complementaridade de conhecimentos e eles se organizam. Tem um líder ali para compartilhar e conduzir essa turma. Do it. Mudou, apareceu o negócio do coisa, se adapta. Recolhe, então o que a gente vai fazer? Vai pra lá, discute e passa a fazer uma nova execução. Quando ele trouxe isso pra mesa, eu fiquei olhando, falei, nossa senhora, não é nada. E ele falou, a gente tá lá no nosso... Ele falou, a gente nunca entrou em guerra, né? Ele falou que é graças a Deus, mas eles fazem muito exercício de combate, né? Ele falou, isso é fundamental, a comunicação entre os pares e sabendo que cada um é bom na dinâmica de combate, faz toda a diferença entre ganhar e perder os exercícios de guerra ali. Opa, desculpa, eu bati, destruí o som aqui. Essa foi a bomba da minha guerra. Pra terminar a fala, né? Bum, bum. É legal, né? Eu achei muito legal. Quando ele contou isso, eu fiquei arrepiado. Eu falei, nossa, eu nunca tinha contato com um líder de jatos F-16. Ele pilotava o F-16. Eu falei, nunca tive contato, mas que legal de ouvir essa história. E, Ribeira, aí acho que a Nick vai me matar. Já tô super fora do vai, roteiro, Nick. Não, só vai. Mas a gente passou já, né, pelo Acolhe, pelo Inspire, a gente chegou agora no Confia, né, durante a conversa. Como é que... Acho que a gente tá passando por esse momento na ISIO, né, de dar estratégia para as pessoas, para onde estamos indo, objetivos, o que a gente espera para chegar nesse momento maior de autonomia. Acho que as pessoas já têm autonomia, mas a gente está incentivando ainda mais isso. Para isso, acho que a gente precisa de um ambiente que a gente confia, a gente se sinta seguro, né? Porque na autonomia ela é super importante, mas tem o medo de errar, tem as armadilhas que a gente vai cair no caminho e faz parte pro aprendizado. Como que você vê que a gente consegue proporcionar ainda mais um ambiente mais confiante para as pessoas, né? Porque o confia, para mim, pelo menos, quando a gente fala do conceito, ele tem o lado do líder confiar na tua equipe e dar essa autonomia, mas tem um lado do liderado confiar no líder e confiar na empresa para dar esses passos mais autônomos, né? Como é que a gente faz isso, assim, né? Dar essa autonomia e também ajuda a pessoa a criar essa confiança a ponto de a gente conseguir ter uma autonomia melhor. Eu erro muito nisso, né? Minha tendência, a gente tende a medir os outros para a gente mesmo. Como eu sempre vim numa escola de missão dada, missão cumprida, acaba replicando o modelo. Então essa é a minha natureza. O que tem que fazer, né? Aí tem a palavra, né? Delegar ou delagar. Entendeu? Então nessas, eu fui criado no delargado comigo. Eu fui lá e resolvi, né? Então isso é um estilo individual, Rodrigo. Mas para nossa jornada, Nicolas, tá atento para isso. Às vezes eu até peço ajuda nisso. Fala, pô, tem algum lugar, alguma coisa não tá legal, tem que fazer uma interação ali para essa jornada, né? O que eu acho legal da ISO é que todo mundo, a gente tem a coisa mais difícil de encontrar numa organização, é o engajamento. Eu não encontro ninguém que fala assim, eu não sei da ISO. Eu acho que o que a ISO faz é fazer pão. Eu não gosto de pão, porque pão Não acredito no pão. Não acredito no pão. Vou fazer pão. E eu vou te dizer pra você, na minha vida, o que eu já passei de lugar que o cara odeia cigarro e tá lá na coisa de tabaco, super crítico da indústria de farmácia, mas tá lá porque paga bem. Eu vi um monte disso. Um monte. E aqui eu vejo, as pessoas, gostam, esse negócio faz. Isso aqui é difícil, mas, que legal, a gente tá afetando a comunidade, a gente tá fazendo alguma coisa bacana para os brasileiros aqui. A gente tá fazendo um negócio muito legal. E a gente pequeno, né? Atingindo milhões de pessoas, que as pessoas nem sabem que a gente existe. Olha que interessante. Agora a gente começa a ser conhecido pelo Mangos. Vou fazer propaganda do Mangos. Você que não tem o aplicativo Mangos, pode baixar. Lá você pode recomendar para seus amigos. Você vai ganhar cashback para isso. Não deixe de baixar o Mangos. Por favor, aproveite a oportunidade. Baixe lá. E se você já tem... Comenta aqui embaixo. Exatamente. Comente se você já usou Mangos. Como foi a sua experiência. Exato. Vem aí, um novo Mangos. Mas eu acho que assim, por exemplo, a gente agora, quando coloca a questão de a gente confiar, né? A gente tem que falar mais sobre isso. Acho que a gente fala pouco, inclusive, da confiança. Como que a gente tá de confiança?
assim, né, acho que cada pessoa é uma pessoa, mas pelo menos pra mim o que me motiva é eu ter a minha autonomia e eu poder ser eu mesmo, né? Então isso me motiva e me faz ter melhor performance. Pelo menos eu vejo assim, Karina. Brincadeira. Mas assim, né? Eu acho que esse é um ponto super importante mesmo. Porque quando nos ambientes que nós todos estamos, que são ambientes de startup, a gente tem uma velocidade muito rápida, né? A gente tem que, de um lado, garantir que a comunicação, a estratégia e os objetivos cheguem, mas as pessoas precisam estar confiantes com aquilo para que elas possam ser autônomas, rápidas e fazerem acontecer. Né? E aí esse ponto pra gente que é o pulo, né? A forma de que o líder também não pode ser o cara que só quer fazer tudo e tem que trazer a autonomia pra equipe e acompanhar para que o resultado saia de uma melhor forma, né? Mas você sabe que eu acho super interessante isso que ele tá falando. E também da sua experiência. Porque você comentou, você vem de um lugar que te delargavam, né? Que não delegavam para você, que não só mandavam você fazer, né? Então você não tinha autonomia. Uhum. E aí hoje a gente tá criando uma ISO que precisa muito, né? Sim. Dessa autonomia para poder fazer acontecer. Qual que é o maior desafio, né? Porque assim, você virou a chave, né? Você não tá replicando um modelo que você viu no mercado. Exato. Né? O que te fez ter essa visão? E esse desafio de implementar essas equipes autônomas? Acho que profissionalmente, acho que tem um negócio de contexto sempre. Uhum. Que eu falei lá no começo, né? Você vai para uma sala de cirurgia, é um estilo de liderança, uma forma de fazer. E de novo, hein? Sala de cirurgia é o lugar de mais confiança que existe no planeta. Uhum. Ninguém pode errar ali. Ele tem que saber o que o outro vai fazer, o que vai entregar. É um time super sintonizado, né? E aqui, nessa jornada de startup, a complexidade é gigantesca. Então, como é que você vai criar confiança? E olha que louco que a gente está vivendo, tá? Eu, pelo menos na minha história profissional também, vocês também viveram isso, era escritório. Olho no olho. Vamos fazer isso, olhou pro lado, tá feito. Só pelo fato de ter feito, você já viu, já confiou. Aqui não, a gente sai de uma reunião... olha pro lado uma parede, olha pro lado da outra parede. Tá acontecendo alguma coisa. Como é que você mede se as coisas aconteceram ou não? Então o grau de confiança aumenta muito mais. Quer dizer, a necessidade da coisa é muito maior. O pessoal pode ter esquecido, não ter anotado, deixou de fazer. Então aí você tem que ficar olhando se aquilo evoluiu. Mas se você também confia e fica fazendo controle do que evoluiu, você tá dando uma prova de confiança ou uma prova de desconfiança? É o microgerenciamento que a gente comentou, olha, né? O que não é confiar é isso, né? E nesse contexto? Então. É difícil, gente. Não é... Então, tem que confiar. E depois você olha e fala, mas você confiou e não fez. No microgerenciei. Deu autonomia. Olha onde a gente entra. Então, como que a gente consegue, da distância, que você não está olhando as coisas, vendo do lado, vendo acontecendo, ter um entendimento do objetivo e a certeza que vai integrar. Essa forma. Estamos construindo, mas estamos construindo. Estamos construindo. Mas você fala assim, hoje a gente tem isso tudo pronto e formatado e toda a relação de confiança toda estabelecida? Não. Estamos construindo. Isso. É muita coisa. E de novo, né? Lembra que eu falei, do ponto de vista de evolução e crescimento profissional, a gente está saindo startups, né? Elas crescem e as funções tendem a diminuir de escopo. Quando diminui o escopo, o que acontece? Cria a bola dividida. Eu deixei de fazer, mas o outro fez. Aí eu tô lá no meu dia, lá pensando... Fica a pergunta, não sei. Né? Para um momento de reflexão. E aí a pessoa que gosta de fazer uma coisa mais especializada vai falar, tô fazendo o meu. Sim. Mas ficou a bola dividida lá. Quem é que olha isso? Direto, gente. Isso acontece quase todos os dias. Mas é o processo. E o processo de a gente estar atentado, e de novo, né? Aí a gente coloca instrumento para ajudar nisso. Então a confiança vem do fato de falar que a gente não tá 100% em todos esses pontos. A gente não tá 100% em toda a estrutura da empresa. A gente não tá 100% em toda a capacidade de planejar e executar. Mas a confiança vem do fato que tá todo mundo engajado em melhorar. E isso eu não tenho dúvida da ISO. Eu não tenho dúvida. Todo mundo que acorda e tá indo pra ISO tem isso. E a pessoa que não tem isso sabe que não tem e tá com dificuldade.
mas as pessoas têm isso naturalmente. Então, isso para mim já é uma relação de confiança da mais difícil de estabelecer em qualquer organização. A gente tem um grupo de pessoas comprometido com cada um com seu entendimento de propósito e de inspiração, né, natural vindo de trás, agora com mais referências. Então isso é a coisa mais legal que tem de trabalhar, gente. Enfim, vou chorar, ficar emocionado. Tá? Mas o que foi construído nesses últimos, sei lá, tô aqui há 24 meses. Impressionante. É muito legal. É de arrepiar mesmo. E eu queria passar essa sensação de arrepio aí pra vocês, enfim, de emoção mesmo, de que foi construído. É de dar orgulho. Óbvio, né? Tem histórias mais doídas, né? Mais divertidas, mas é de dar muito orgulho. Não, é sensacional. E eu acho que não é só a Izio. O ecossistema todo, assim, tá num processo muito legal. Eu acho que a galera de Yandé, de Y-Hub, Indiano, eles vão olhar para ouvir, né? Porque olhar a fala é difícil. Mas ouvir a sua fala e vai se identificar, porque é isso. É um momento de construção muito grande. A confiança é super importante. Num momento de pandemia, né? Do home office, dos modos de trabalho se modificando, né? Então, é um desafio, realmente. Eu acho que uma fala que você comentou que é você já confiar na pessoa e ter esse engajamento já é um primeiro passo muito importante para poder criar essas equipes autônomas, né? Mas, nessa linha de desafio, porque assim, a gente tá falando sobre, ser difícil a gente criar equipes autônomas de você não saber o que o outro tá fazendo, será que a gente tá no mesmo barco, será que não, será que o outro anotou aquilo que a gente precisa para poder fazer, para poder chegar no nosso objetivo, é um desafio. Só que a gente tá vendo que a ISO e todas as outras estão super evoluindo, né? Então, é um desafio grande, mas é um desafio que a gente está conseguindo passar por ele, né? E aí, o que eu queria perguntar aqui, vou até pegar aqui o ponto, é que para a gente ter essa equipe de alta performance, a gente precisa desafiar o outro mesmo, né? Desafiar o status quo, desafiar as nossas equipes. Você teve um momento que você se sentiu super desafiado e aí, com isso, você conseguiu evoluir? Tem várias. Deixa eu escolher uma que seja... Não, as minhas só tem problema, tá, gente? Não vai ter uma experiência que tá com... Eu não tinha o ponto 5 da minha vida dessas histórias passadas. Olha o privilégio, galera. Olha o privilégio, tá vendo? Isso é verdade, é um privilégio. Ajuda todo mundo a ser um profissional melhor. Tô pensando aqui. Fica tranquilo, sem pressão nenhuma. Exatamente. Porque no ambiente, enquanto você pensa, né, Ribeiro? Porque no ambiente que a gente vive de startup, é um ambiente de constante desafio, né? A gente, sempre que a gente chega num resultado, a gente já precisa dobrar o resultado, né? Não dobrar o resultado, mas assim, a gente vive numa evolução muito grande nas startups, né? E o desafio, ele é constante. E eu acho que tem um grande ponto que pra gente, né, e pra todos os líderes aqui, o desafio, ele geralmente, para quem está em ambiente de startup, ele motiva muito. E a gente também tem o outro lado de mostrar para as pessoas que o trabalho delas é super importante, super motivar essas pessoas para que esse desafio sempre aconteça, né? E aí eu acho que quando a gente vai falar sempre de desafios, né, a gente sempre volta para alguma coisa pessoal que desafiou a gente, que a gente olha e fala, putz, isso aqui eu tenho muito orgulho. Então a gente às vezes quer sempre desafiar o outro para que o outro também tenha esse orgulho, né? Bom, tô pensando num aqui, que uma vez um projeto que... Olha que situação, né? Um projeto que não tava bem. Tinha um líder lá, tinha um outro sócio da empresa trabalhando. E aí o desafio era, esse projeto tem que dar certo. Não tem plano B. Não, plano B é você. Não é na linha do lá e fazer acontecer, né? E o desafio, quando eu entrei, olha que é onde eu evoluí, né? Eu, quando entrei no projeto, eu também não acreditava. Olha que louco. E eu era o plano B. Como é que o plano B entra no projeto para resolver e eu acreditava? Era uma situação numa farmacêutica. Eles tinham, na verdade,
uma situação de colocar KPIs, OKRs, mas numa lógica lá meio que referência dos Estados Unidos, enfim, todo um contexto que tinha que ter. Eles não conseguiam avançar, eles não estavam se conversando, a empresa não conseguia, e era uma empresa super política, ninguém abria conversa com ninguém. Eu falei, eu aqui, desse contexto aqui, esse negócio, não, você vai dar certo. Eu falei, como assim? Eu não confiava nem em mim para fazer aquilo lá. E o meu líder do projeto, não, Rodrigo, você tem condição, vai acontecer. Ele falava assim, não, vai acontecer, você tem condição, é possível. Eu tava sendo desafiado. Aí ele olhou para mim e falou assim, você não tá acreditando? Eu falei, não tô. Olha que legal. Tô resgatando essa história, né? Mas por que você não tá acreditando? Eu falei, olha, aqui é um ambiente extremamente político. A gente tá trazendo toda uma métrica que tira a politicagem, coloca objetividade nas coisas. Sim. Esses caras historicamente trabalham assim. Eu não acredito que esses caras vão mudar desse projeto. E eu não tenho essa força para fazer isso tudo com eles, né? No sentido de... Olha o que ele falou, então, você tem essa força. Só que você não sabe. Olha que inspirador, ele foi uma mistura de tudo aí, tá? Isso que eu ia falar, Mas né? Se conectando tô conectando então, por isso, tô escolhendo pontos, né? Pra ajudar a nossa história aqui. Mas ele me tirou de uma auto-julgamento meu que tava errado na época, e eu só vou entender depois, né? Se ele não tivesse falado. Mas se eu também não tivesse dito que eu não acreditava, não teria. Então teve essa troca produtiva de falar, eu não tô acreditando no projeto, são esses os fatores. Ele falou, olha, esses fatores você tá correto, só que você tá ignorando você. Você tá ignorando o time que tá trabalhando com você. Olha ao redor disso tudo. E aí começou a explicar o porquê que ele enxergava tudo isso. Nesse momento eu falei, o desafio é grande. Mas eu já tô começando a talvez não desacreditar. Agora eu vou acreditar. Então esse foi um exemplo aí de jornada. Aí é que história legal. E essa empresa era internacional, tinha unidades no mundo inteiro, 100 e poucos países. E eles tinham, na metodologia deles, eles faziam para esse tema, tinha um campeonato, tinha um cara global que olhava a questão de performance, de meta, de gestão, de operação. E eles estavam mal avaliados, por isso que era um projeto crítico. Eles estavam super mal. O Brasil era a unidade pior avaliada nesse quesito de gestão, de objetividade. E aí brasileiro, e eles eram cultura anglo-saxã, que é super objetiva e tal. Então eles estavam super mal avaliados. E falaram, você vai transformar a cultura brasileira em negócio objetivo e não sei o que lá. Beleza. Depois de 2 anos, eles viraram referência no mundo com o projeto que foi feito. Muito legal. Não fui eu, tá? Não fui eu, mas muito foi legal de ver o resultado. Aí foi esse grupo todo. Fez parte dessa história. Muito legal. Aí o cara, quando recebeu esse prêmio, ele me lembrou e falou, que legal isso daqui. Daí foi legal dele mandar também, porque eu não tava mais lá. Sim. Eu falei, mas isso é mérito de vocês, tal. Foi todo um esforço. Muito legal isso. Ô Ribeiro, e aí, né... olhando até um pouco do exemplo do líder que te desafiou, né? Quando você comenta a história, parece que ele até conhecia o nosso conceito, né? Que ele te acolheu na conversa, confiou em você, te inspirou, te desafiou. Aí acho que a pergunta você respondeu no final, mas e aí, fez acontecer? Total, né? Esse é o prêmio. O prêmio é a manifestação disso. Porque daí no projeto mudou, né? A gente fez o projeto, atingiu os objetivos, colocou o negócio em operação. Isso foi muito legal. Muito bom. Pensa uma organização que não tinha indicador, não tinha nada, não tinha nem ferramenta, nada. Depois do projeto, os caras passaram a ter uma ferramenta atualizada com informação e usando nas dinâmicas de governança da empresa. Mudou. Então, o fazer acontecer aconteceu por uma coisa que eu não acreditava no começo, que não ia conseguir fazer. Então, esse é o... De novo, aí, na época, a perna forte, né? Então, ele falou, é possível fazer, eu não acreditava, vai fazer acontecer, mas ele me trouxe as coisas que eu não enxergava. E muito de fazer a coisa nova é a gente... de novo, todo mundo é cego. Eu sou cego, todo mundo é cego. A gente tem 2 olhos, eu sei. A gente tem 2 olhos, mas a gente não vê tudo. Muitas coisas estão aparentes. Muitas coisas são sutis. Então, a nossa habilidade como criação do futuro é encontrar os pequenos sinais que eles vão transformar e fazer coisas bacanas no futuro. Que eu acho que é um pouco a mágica da startup. Pegar alguma coisa que ainda hoje é pequena e transformar isso num negócio... de amplo uso e de grande impacto. Né? E aí... certeza que você levou toda essa fala dele para outras experiências, né? Com certeza. E aí só tem um ponto que para mim no desafia, né? Que foi exatamente o que você falou dele ter te desafiado e você ter pontos que você não enxergava e ele enxergava em você, né?
Porque, pra mim, quando a gente usa esse conceito do desafio, o desafio ele não é só desafiar e pronto, né? Ó, tá aqui o desafio, vai lá, faça, né? Porque tem um lado, às vezes, a pessoa não se enxergar nesse contexto ou falar, tipo, não, eu não consigo. E acho que tem uma sensibilidade do líder de olhar pra pessoa e falar, não, calma aí, vem cá, você consegue, olha isso que você já fez, né? E começar essa conversa franca, né? Meio que um feedback ali, meio que mostrando pra ela esses pontos fortes que a gente enxerga, né? Você já passou por alguma situação que você teve que desafiar, né, alguém que tava nesse contexto, e como que foi pra você, assim, enxergar esses pontos fortes e mostrar pra pessoa esses pontos fortes, ao ponto também de gerar uma autoconfiança nesse liderado e ele topar o desafio? Foi na criação de um produto. O Roger, eu até falar o nome dele, adoro o Roger. Um abraço, Roger. Beijo, Roger. Mas eu não sei se vai encaixar, gente, mas o que foi o desafio? A gente chegou, o Roger faz molho de shoyu. Faz o quê? Molho de shoyu. Ah, minha Nossa, história. eu ouvi bolinho shoyu. Não, molho, como bolinho não. assim? Eu nunca comi um bolinho. E olha que interessante, o projeto que eu, antes de vir pra cá, fiquei um bom tempo fazendo, foi desenvolver linhas de produto isento de sódio. Que é Shoyu isento de sódio. Sal. Deixa eu contar essa história que já é utilidade pública. Ó, Um dos principais motivos de hipertensão é o consumo excessivo de sal, que é o NaCl, e o que faz a hipertensão é o sódio do cloreto de sódio. E o produto que eu me dediquei boa parte do tempo da minha vida foi levar um portfólio de produtos sem esse elemento que faz mal. Então, você comer uma comida que não tem sódio, como a gente já come em excesso tudo quanto é canto, é um benefício pro brasileiro, né? Sim. E aí, como é que você convence alguém que faz só molho de soja, que é um dos... Se você olhar a quantidade tem muito sódio. Muito sal. Fica a dica, pega quando você for no Shoyu restaurante japonês. É uma delícia. mas- Fica a dica de saúde, ó. Que também é dica de saúde. Não pegue o seu temaki, vire aquele negócio daquele jeito, fica fazendo assim, ainda chacoalha pra cair mais e depois comer. Aquilo lá é uma bomba. Uma bomba de sódio no teu corpo. Isso não faz nada bem. Tanto é que você fica com sede, né? Na Sim. quantidade de sódio que você Sim, come é impressionante. E aquilo lá é pra você usar pincelando, assim, só pra dar um gostinho, né? Mas pode chuchar, né? Chuchar é pouquinha, coisa pouquinha. Não dá pra Porque usar menos de uma Você colher vai de... estragar meu japonês, Ribeiro. não vou te fazer um bem pra tua saúde. É isso aí. E ó, como é que você pega uma situação em que ele era um produtor, receita familiar, foram uma das primeiras famílias que trouxeram a produção do molho de soja do Brasil, você fala, olha, tem que tirar o sal desse negócio. Oi? Esse é um desafio. E olha que foi a jornada, né? De conversa, falou, olha, dá pra fazer. Então teve uma coisa e falou, olha, você sabia que faz mal, que tudo mais? Eu sei, a gente coloca muito, mas por que coloca tanto sal? Porque é um processo biológico que a soja é fermentada, é bactéria. Então você tem que parar o processo de fermentação. Como é que você para o processo de fermentação? Com sal. O sal, ele mata as bactérias. Porque ele é um excelente conservante porque ele mata a bactéria. Então você tem que socar sal no molho de soja para ele parar o processo de fermentação e virar um molho. Caramba. Como é que você tira o sal desse negócio? Começou. Opa. É verdade que o sal faz mal. Ele comprou ideia. Foi esse o processo. Ele não comprou a forma de fazer. Também eu não tinha condição técnica de fazer como faria. Eu falei, agora vamos fazer experimento. Eu encontrei aqui no mundo isso aqui. Era um outro sal. Será que vai funcionar aqui? Começamos. Experimento atrás de experimento. Foi o Roger, obrigado. Você teve uma paciência enorme. Adoro o Roger. Beijo no Roger. E a gente chegou e fez a patente. O primeiro molho de soja sem sódio do planeta. Muito legal, né? Sensacional. Sem sódio ele tem um mínimo muito, mas é residual, né? Da própria soja. Todo alimento tem, né? Então, mas muito bacana. Chegamos lá. Mas foi isso. Mas aqui, imagina, a gente fazia, aí ele trazia os potinhos assim, né? Fiz esse aqui, acho que a gente experimentava o negócio de sabor também, né? Tem que garantir o sabor e tal. Aí deixava fechado, dá 2, 3 dias, o negócio tava inchado, assim. Aí explodia, via dor de teto. A gente vivenciou várias situações. Oh, meu Deus. Muito legal. Mas isso é um negócio de desafio, né? E você sabia que era possível fazer? Você tinha noção que era possível? Não tinha. Mas o objetivo e a beleza do que a gente tinha que transformar permitiu criar isso. Então acho que esse o poder transformacional é um pouco... Eu gostei muito do Felipe, né? Na fala vamos chegar na Lua. Não dá.
Vamos tirar o sal do sol, do show, né? Tô fazendo paralelo, né? Do Sr. Kennedy. Mas foi uma coisa, eu não sabia se ia dar certo. Mas foi uma resiliência também de vários experimentos. A gente fez inúmeros experimentos, colocando outras coisas, enfim. E chegamos. Acho que essa tem um negócio de resiliência aí também. A mensagem atrás disso é muito forte, né? Muito legal. Essa é uma história que eu tenho muito agradecimento, né? De quem se envolveu nisso e muito orgulho, né? Porque chegou. E foi reconhecido, né? Porque patente é um negócio que... Então... Pois é, né? Super diferente, legal. né? Super legal. Bom, você fez acontecer. Né? No final do dia, nesse capítulo, o Roger fez um negócio acontecer. Fizeram um conjunto, né? É isso. Ele não tinha uma parte da história, tinha uma outra parte da história, juntou, sim. Enfim. E foi isso, né? Então, muito legal. Nesse sentido, assim, você comentou que o fazer acontecer é o mais forte pra você, né? E deu que pra acho, ver né? bem, né? Não. É a minha autoavaliação, né, gente? Também. Mas puxando assim pro outro lado, tem alguma coisa que você vê como oportunidade de ter feito diferente, ter feito algo acontecer? Pra ter feito algo acontecer? Algo que você tava trabalhando muito e, putz, não deu certo, isso não deu certo. O que eu poderia ter feito diferente pra ter feito acontecer, sabe? Até esse empreendimento. Eu gosto muito desse projeto, de levar... E eu não continuei com ele. Então, isso é uma frustração que eu tenho, entendeu? Ele não caminhou. Por outros motivos. Não foi por motivo de negócio, de fazer negócio e de fazer acontecer. Foram outros motivos, né? Motivos de sociedade, enfim. Né? E aí são outros capítulos que não tem a ver com o negócio em si. Então eu tenho muito carinho pelo projeto, pelo que ele tem, o que ele traz. E talvez muito não soube fazer, pode ser. Então, de resolver a questão de corporação, pode ter sido isso, entendeu? Então, esse eu acho que é um exemplo aí de... Não foi, entendeu? Não avançou. Então tem um negócio tão bonito e nesse outro capítulo não funcionou legal. Então esse enfim, águas passadas, avancei, mas ficou um gostinho amargo. Uhum. Isso é pra mostrar porque tem os dois lados da moeda, né? Por mais que você tenha uma coisa que é super forte, às vezes as coisas podem não caminhar mesmo, né? E aí a gente identifica, putz, poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo. Nesse sentido, assim, você conseguiu olhar uma evolução? De olhar e falar, putz, eu aprendi com isso e hoje você aplica em outras coisas? Então, aprendi e acabei para esse capítulo trabalhar de forma diferente. Eu acho que foi isso. Isso incorporou. Então, acho que é um erro, né? Não encaro... Pode ser um erro. Foram experiências que foi um aprendizado. Não tinha vivido aquela situação, imagina, né? Montar uma empresa, desenvolvendo fórmula com um produtor terceiro, criando toda uma cadeia de produção terceirizada, então uma empresa de alimento que não era uma fábrica física e tal. Então, nunca tinha feito isso. Fiz, né? E toda uma relação aí de momento de negócio, de necessidade de crescimento, enfim, taxa de crescimento, de investimento. Fui lá e fiz. Pelo fato de ter feito, aprendi. Porque vi coisas. Poderia ter feito diferente, sim. Poderia ter feito muitas outras coisas diferentes, com outras relações diferentes, com margem de abertura de mais possibilidades de caminhos e de erros, sim, poderia. Então é isso. Acho que é incorporar... Eu incorporei, né? E fiz diferente depois. Várias coisas. Não acho que não tem um ponto específico assim para destacar, mas... O que eu não mudei é assim, se coloca na cabeça que tem uma coisa que é possível de fazer, ou não, uma coisa que se acredita que dá pra fazer. Vai lá. Dá pra fazer. Vai lá e se faz. você acredita, mas aí tem que olhar, isso é um... Eu acho que eu evoluí, isso é um aprendizado que eu não evoluí. Eu acreditava menos na capacidade de transformação em mim. Acho que um pouco daquela conversa que o líder falou, não, você consegue... todo ser humano tem isso. Isso é uma beleza da humanidade que a gente não explora muito. Mas a força de vontade, ela bate tudo. Quando você quer. Quando você Acontece. quer. Quando você quer. Agora, tem aquele que você quer, deu frio na barriga, é porque você não sabe se você quer mesmo. Então vamos olhar pra dentro. Mas quando você quer, você vai e faz. Não tem barreira.
Aí você pega toda a experiência da tua vida, das coisas que você fez e se orgulha de ter feito, você pode nem perceber, tinha um monte de barreira. Tinha. Mas você ignorou todas elas. Ou se adaptou e deu um jeito de transpor. Eu acho que esse é o grande ponto. A mágica. É a mágica. Todo mundo tem essa beleza, a gente não sabe lidar muito com ela, mas tudo que você quer vira realidade. Legal. O Ribeiro, e quando a gente fala de faz acontecer, né? E esse é o grande ponto, acho que a pergunta da Nick também, que foi de, né? Nem sempre o resultado a gente faz, né? Acontecer. Às vezes, de vez em quando, infelizmente, a gente tem os percalços da vida que não permite que a gente chegue lá. Como é que a gente motiva a equipe de novo, sem perder a importância, né? De tudo que a gente aprendeu e de que realmente não entregamos. Mas vamos lá, vamos motivar a equipe, aprendemos com os erros e vamos fazer acontecer agora de novo. Quer um exemplo? Vamos lá. Pega o planejamento da ISO. A gente planejou e não entregou de acordo com o planejado. É uma frustração total. Mas você vai olhar agora, deitar na cama e falar... Mas, gente, é um aprendizado. Por quê? Sim. Porque quando foi feito o planejamento, não sabia. Põe um número, gente. Precisa ter uma referência. Estamos combinando 3 e aí estamos vivenciando isso. Pô, tá difícil pra caramba. Por que tá difícil? E começa a quebrar o caso, né? No sentido de entrar no específico do que tá acontecendo. Aí quando vai olhar, uma série de fatores que motivaram a gente a fazer um monte de ajustes na ISO. O planejamento pro ano que vem, de novo, ter a certeza que vai dar exatamente como planejado. De novo, é uma startup fazendo coisa nova. Tem números que foram mais rápidos do que outros. A gente planejou comunicação e uma receita de comunicação que a gente bateu 200%, 300%. Errar pra cima é tão complicado quanto errar pra baixo, gente. Negociamos mal com o fornecedor, tem um monte de dinheiro na mesa. Sim. Mas tá feito. Aprendizados pro próximo, né? Aprendizados pro próximo. Como que a gente colocou? Aí começa, aí a gente falou, pô, mas a gestão de comunicação não era coisa que a gente tinha atenção. Passamos a ter agora um olhar mais... Tá bom ainda? Não tá, mas já deu um passo avançando, gente. É possível. Eu acredito. Não vai acontecer. Aí todo mundo olhando pra cima. Vai acontecer. Sensacional. Muito bom. Muito bom, Ribeiro. Bom, a gente tá caminhando pro final. Aqui. Não é? Não é legal? A gente começa meio tenso, daqui a pouco já tá lá no... É verdade. Não, mas fiquem tranquilos, porque a gente convida você de novo pra poder participar aqui. A gente tava até pensando em fazer um com os 3. Vamos ver o que vai rolar lá pra frente. Nossa, legal. Vai ser... Vamos ver. Vai ser bom, hein? Sem spoilers. Ó, se você quer, vai acontecer. Olha! Fica a mensagem. Galera, será que... Agora precisa ver se a Nick quer. Olha só. Nick, essa é a capacidade se humana, beleza da coisa. Se você ele quiser, colocou uma pressão em você agora Não, que isso não acontecer. imensa. Coloquei não. Eu só compartilhei o meu ponto de vista. Que eu acredito, confio em você. Estou te acolhendo que você gosta desse assunto. Olha. Não é verdade? Você não fala, pô, curto fazer isso. Inspirou. Legal demais. Confiou. Não sei se eu inspirei. Ela vai falar se inspirou ou não. Mas desafiou. eu tô desafiando, porque encontrei os agora faz acontecer. Ele tá sendo líder ponto 5. Não sei. Vocês entenderam isso? É tô na tentando. prática. Não, sensacional. Aprendizagem na prática. Eu adoro. Cenas para o próximo capítulo. Muito boa. Vamos lá. Ribeiro, super obrigada. Agora a gente tem uma dinâmica aqui que a gente chama uma terceira entrevistadora. Que é a Nicole Gabriela. Que é essa? Olha. Nicole Gabriela aqui. Vamos lá, bater um... Gente, é a mesma voz. É um bate-bola rápido aqui. Conversamos com Rodrigo Ribeiro. Vamos lá conversar. Rodrigo. Bate-bola rápido. Sem pensar. Uma pergunta aqui pra você. Ribeiro como líder é? Sem pensar. Sem pensar? Verdadeiro. Rodrigo Ribeiro como liderado? Difícil. Um filme? Odisseia no Espaço. Esse é bom. E pra terminar aqui, a gente conversou com o Rodrigo Ribeiro, eu quero saber... Amigo secreto no Natal, pode?
Deve. Temos Olha, um fã. posso explicar do Olha. porquê que eu gosto de Amigo Natal? Deve. Eu tenho uma dinâmica que a família... Enfim, eu sempre passo Natal com a família da minha esposa. É uma família grande. Grande, 30 Ai. pessoas. Festão. 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 Demais. Demais. Dá presente pra 30 pessoas. Não dá. Não dá. Você, mal e mal, algumas delas você não tem convívio. Ah, O amigo secreto é entendi. fantástico. Todo mundo É ganha. uma pessoa que Fantástico, mas é óbvio que você dá os presentes e tudo mais, mas é fantástico. Aí você tem a opção de interagir, perguntar o que gosta e conhecer mais da pessoa. Ó, Vira uma brincadeira legal. O que Entendeu? vocês gostam de amigo secreto Ah, eu gosto. no Natal? Eu gosto, Nick. Manda aí, manda aí. Inclusive, pra a gente faz em casa com 6 pessoas. pra se conhecer melhor. A gente vive todo dia junto, a gente faz em casa. Sensacional. Bom. Gente, muito obrigada Legal. por esse momento. Foi muito boa essa troca. Escutar suas experiências, suas histórias, Ribeiro, foi muito legal. Acho que a gente pode pegar de inspiração mesmo para poder colocar o Líder Ponto 5 em prática. Então, obrigada pelo seu tempo, que eu sei que é super corrido também. Tenho certeza que a galera vai curtir Com muito. toda certeza. Nico, muito obrigada também por participar Eu aqui que com agradeço. a gente. E é isso, gente. A gente se vê no próximo episódio do Líder Pod.